dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Sexto ano. Essa é mais uma videoaula. Se eu não me engano, é a 18ª videoaula, não tenho certeza. Da matéria de vocês. O conteúdo da aula de hoje é sobre República Romana. Eu falei na última aula que nós voltaríamos a falar de Roma, né? Aliás, nós vamos ver todo o período romano, entre outras coisas ainda. E essa videoaula é sobre as páginas 158 e 159. Talvez seja a videoaula mais difícil de eu gravar para vocês, porque o conteúdo não é que ele é complicado. Nenhum conteúdo para vocês é complicado. Ele tem sempre mais ou menos o mesmo nível. Isso já foi pensado por quem fez o livro e tudo mais. Mas para explicar através de videoaulas é difícil, tá? Eu estava aqui faz bem uma hora que eu estou preparando essa videoaula, pensando em como eu ia explicar. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência sua, tá? Para eu conseguir chegar lá na informação. Primeira coisa, eu quero que você dê uma olhada aí nessa imagem que eu estou colocando na tela. É a mesma imagem que está na página 158 do seu livro. Então você pode olhar lá na página 158 do seu livro que você vai achar a mesma imagem. São os principais magistrados. A aula de hoje é sobre dois temas. O primeiro tema é sobre como Roma era administrada. Então, eu já falei algumas aulas para trás que Roma tem três fases. Uma que Roma era uma monarquia, outra que Roma é uma república, que é o que nós estamos falando agora, e por último, Roma é um império. Como Roma era administrada no período republicano, tá? Essa que é a questão dessa página 158 do seu livro. No período republicano, nós temos dois grupos sociais. Os patrícios, que são a nobreza, as pessoas que mandam na cidade, e os plebeus, que é o pessoal mais simples, é o pessoal livre, mas que não tem direitos. Inclusive, não tem direito de participar nas decisões políticas grandes, fazer leis e tudo mais. Em Roma, o que acontecia era o seguinte: patrícios e plebeus se juntavam em assembleias, cada assembleia decidia uma coisa, e eles decidiam quem ia participar do Senado. Tá? Então imagina que Ribeirão Preto seria Roma. Quem faz as leis em Ribeirão Preto é a Câmara Municipal. Quem escolhe os vereadores? Todos os cidadãos e cidadãs de Ribeirão Preto. Então, os patrícios e os plebeus romanos, eles decidiam quem que ia votar no Senado, quem ia ser senador. Só que, ao contrário do que acontece hoje, que todo mundo pode ser candidato a vereador, desde que participe de um partido político, tá? Antigamente não. Antigamente em Roma, só os patrícios, ou seja, a nobreza, que poderiam ser senadores romanos. E tinham que ganhar a eleição, obviamente, ainda. Então, para ser senador romano, você no período republicano, você tinha que ser patrício e tinha que ganhar a eleição. Tá? E, além dos senadores, quem governava a cidade era um senador escolhido pelos outros. Então, havia eleição, se escolhia os senadores romanos, e dentre esses senadores romanos, um era escolhido, aliás, dois, eram escolhidos para governar o exército de Roma. Esses dois, eles eram os cônsules. Cada parte do exército era governada por um cônsul. Isso tem o mesmo nome da geladeira, do fogão. É a mesma marca. Um cônsul governava o exército que ficava dentro de Roma. E o outro governava o exército que ficava fora de Roma. Por que era assim, professor? Porque eles tinham medo que se um cônsul mandasse em todo o exército, ele poderia dominar Roma e governar sozinho pro resto da vida. Tá? Então eles falavam, ó, um cônsul vai governar fora de Roma e o outro vai governar fora, pelo período de 1 ano, depois tinha outra eleição. Além desse cônsul, que está aparecendo aí no seu livro, no topo da escadinha aí, para você entender, tem os outros magistrados, que seriam mais ou menos os ministros hoje em dia. Então,
tinha uma série de ministros, tem alguns exemplos aí para você entender: o censor, o pretor, o edil, o questor, que organizavam os diversos ministérios, áreas de atuação do governo romano. Só que, como em todos os lugares, os pobres romanos, eles eram absolutamente maltratados. Por isso, em alguns momentos, os plebeus, eles fugiram de Roma. É uma coisa muito interessante. Eu, como professor de história, eu acho essa parte da história sensacional. Porque a plebe romana, o conjunto dos pobres, os plebeus, eles simplesmente falaram: olha, não tá bom aqui, nós estamos indo embora. E aí os patrícios, obviamente, ficaram enlouquecidos com isso. Porque eu já falei isso, eu vou falar de novo. Os ricos precisam dos pobres para cuidar das suas casas, para fazer o trabalho pesado. Mas pobre não precisa de rico. Porque eu que sou pobre, vocês, todos nós que não temos milhões, quando eu digo pobre, não quer dizer que eu sou miserável, não. Eu sei que eu não sou miserável, graças a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que eu não estou passando fome, que eu tenho uma casa, mesmo que financiada, eu posso morar em algum lugar decente. Mas eu que sou pobre, eu dou conta de limpar a minha própria casa. Mas não adianta nada se eu tiver uma mansão de 10 quartos, não tem prazer em ter essa mansão se eu não tiver pessoas para limpar para mim. Se eu tiver que ficar limpando a mansão o dia inteiro, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Se eu tiver 10 carros e eu tiver que ficar lavando os carros, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Você percebe? Quando eu digo assim, olha, os pobres não precisam dos ricos, mas os ricos precisam dos pobres, é porque os pobres é que trabalham. Tá? Eles fazem todo o serviço pesado. Tá? E tem um detalhe. Esses pobres romanos, eles resolveram ir embora de Roma. E por isso, eles foram com os anos, isso não foi de uma vez só, demorou muito tempo, eles foram tendo diversas conquistas legais, de leis. E essas conquistas estão aí na página 159 do seu livro. Então a primeira coisa que eles conquistaram é que tinha que ter um pobre, alguém que era plebeu, lá na Assembleia Romana. Esse era o tribuno da plebe. Ele poderia vetar, ou seja, proibir qualquer lei que fosse contra os pobres. Muitas vezes esse tribuno da plebe, ele não ajudava os pobres, ele acabava sendo cooptado, ou seja, ele acabava passando para o lado dos patrícios, mas o direito estava lá. Tá? Além disso, foram estabelecidas leis escritas, as famosas leis das 12 tábuas, que regulava a vida de todo mundo e que estava escrito. Por que é importante estar escrito, professor Ricardo? Por um motivo muito simples. Antes, quando era só falada, em qualquer dúvida da lei, o patrício que estava julgando a lei sempre favorecia os outros patrícios. A partir da lei escrita, não dá para ninguém negar qual é o sentido da lei de verdade, porque está escrito. A lei escrita é muito importante. Tá? Além disso, em 445, eles conseguiram que patrícios e plebeus pudessem se casar entre eles. Antes, você que era patrício, você só podia casar com uma patrícia, uma pessoa rica, da nobreza como você, e um plebeu e uma plebeia só podiam casar entre eles. A partir desse momento, patrícios e plebeus puderam se casar. Isso é chamado de lei da canuleia. Tá? E por fim, tá? O Senado romano, em 367 a.C., tá? no século 4 a.C., o Senado romano proibiu a escravidão por dívida, que ainda existia em Roma, a escravidão por dívida. Então, um plebeu, ele nunca mais se tornaria escravo. Os romanos escravizavam? Sim, e nós vamos falar sobre isso. Mas eles escravizavam outros povos, o que também é bastante ruim, mas é melhor do que escravizar o seu próprio povo. Tá? E aí, no final dessa página 159, fala um pouco sobre o casamento, de como era o casamento em Roma. Então, entre os ricos,
Os pobres tinham mais liberdade para casar com quem eles queriam, mas entre os ricos, os pais do noivo e os pais da noiva, eles faziam um acordo para ver com quem os seus filhos iam casar. Presta atenção. A sociedade romana era uma sociedade bastante machista. Então a mulher tinha menos direitos que os homens. Mas mesmo os homens, os jovens, eles também não ficavam podendo casar com quem eles quisessem, não. Os pais dele influenciavam diretamente, de forma muito autoritária, com quem eles iam se casar. E aí o casamento acontecia porque o objetivo principal desse casamento entre os ricos não era a felicidade, o amor e tudo mais, essas coisas bonitas. Era aumentar o patrimônio da família. E os pobres, professor? Bom, pobre não tem patrimônio, então ele pode casar com quem ele quiser. É uma vantagem, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Próxima aula eu continuo. Beijão. Tô morrendo de saudades. Espero vê-los logo, mas mais do que isso, eu espero vê-los bem quando nos encontrarmos. Tchau, tchau. Até a próxima.